Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos início a mais uma semana de devocionais e voltamos às programações normais do nosso devocional que são gravados aqui em minha residência. Voltamos e essa semana vai ser uma semana de muito aprendizado, de muito amor, de muita evolução espiritual. Hoje, indo na rua com meu esposo bem mais cedo, encontrei uma pessoa em condições análogas, né? Em condições de rua. E fiquei pensando, me deixou aqui na minha cabeça encucada. E me veio na minha mente um estudo sobre Jesus. Que Jesus, quando ele encontra pessoas com problemas, quando ele encontra pessoas com alguns tipos de deficiência, seja ela por pedir esmolas na rua, por ser cego, enfim. Jesus, quando encontra alguém, Jesus, ele faz um convite. Ele pergunta: você quer ser curado? E aí eu fiquei pensando, essa pessoa nessa condição hoje, se fosse no tempo de Jesus, se ela encontrasse Jesus pessoalmente, pergunto eu a você, você encontrando Jesus hoje pessoalmente, o que você pediria para ele curar, transformar, modificar na sua vida? A partir de hoje, nosso estudo vai ser focado, voltado para essa condição. O que você pede para Jesus? Será que você está disposto ou disposta a sacrificar? Vamos estudar por essa semana para aprendermos, exercitarmos, executarmos vivências espirituais e coisas diferentes em nossas vidas. Você quer sair dessa condição? Então vamos embarcar nessa semana. Busque aí o que você quer de mudança na sua vida e foque. Se você realmente quer a mudança, clame ao filho de Davi. O desejo. Jesus ele pergunta: o que queres? A vontade de sair da inércia. O nosso texto base vai ser João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos começar do versículo 1. Um milagre em Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. O termo subiu é técnico para quem se dirige a Jerusalém, devido à sua altitude. Embora o texto não nomeie a festa, a presença de Jesus indica sua fidelidade à lei e o uso desses momentos de aglomeração para manifestar a glória de Deus. Ou seja, Deus usava festas, Deus usava situações para manifestar a glória de Deus. Jesus era um homem festeiro. Jesus ia às festas, Jesus ia a casamentos. Jesus curtia os casamentos junto ali com a sua família e os seus. Quem diz que crente é parado e inerte, que tem que ficar ali só condenando e criticando, tá errado. Eu sou uma crente festeira igual Jesus. Gosto de uma festa, gosto de uma brincadeira, gosto de sentar em rodas de amigos, gosto de conversar, gosto de falar sobre coisas corriqueiras do meu dia a dia, gosto de falar principalmente da palavra de Deus. Acho que oportunidade é oportunidade e toda oportunidade ela deve ser muito bem usada. Aqui, Jesus ele estava nessa festa, estava indo para essa festa e ele encontra uma certa pessoa no meio do caminho. Jesus toma a iniciativa de ir ao encontro da necessidade humana. Assim como ele subiu a Jerusalém, ele se move em direção às nossas crises de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, pare de se colocar no lugar de vítima. Coloque-se na disposição de Jesus. Jesus ele está indo agora ao seu encontro. Então clame a ele,
Peça a Ele o que você verdadeiramente quer, mas também tenha a atitude. Continuando. João 5, versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 pórticos. Betesda significa casa de misericórdia. A porta das ovelhas era o local por onde entravam os animais para o sacrifício. Os 5 pórticos sugerem uma construção imponente, mas que abriga um cenário de profunda dor. Mesmo em lugares que levam nomes bonitos, como a Casa de Misericórdia, pode haver muito sofrimento oculto. Deus conhece os esconderijos da nossa dor. Então não precisa você se esconder de Jesus Cristo. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento. Ele sabe exatamente o que te machuca, o que te perturba, o que acaba com a sua felicidade. Sim, Jesus conhece. E aí, dentro do íntimo do seu coração, aonde esconde as maiores dores, os maiores sacrifícios que você já fez, as maiores lutas, aonde é a sua casa de misericórdia, aonde guardam os seus sentimentos mais íntimos, Jesus quer entrar com provisão e providência. João, capítulo 5, versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. A descrição detalhada mostra a total incapacidade humana diante do problema. Eram pessoas que não podiam se mover sozinhas até o templo. Estavam à margem, esperando algo místico ou externo que as mudasse. Onde a força humana se esgota, a oportunidade de Deus começa. Não importa quão inválido você esteja, uma área da sua vida. Jesus frequenta esses lugares. Até na menor das criaturas, Jesus se manifesta. Não pense que você é inútil para o reino. Ou porque você já passou por pobreza extrema, ou por você ter passado por situação de rua, Jesus muda situações. João 5, versículo 4. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando ao tanque, agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, era curado de qualquer doença que tivesse. Simbolicamente, o verso 4 representa a esperança frustrada em rituais. O homem estava preso a uma lenda de se chegasse primeiro, a intervenção de Jesus prova que o Criador não precisa de fenômenos naturais ou de competições de agilidade para restaurar o homem. Jesus quer te usar, quer te curar, quer te transformar. E ele não precisa de ritos e rituais. Basta Jesus entrar no lugar. Este versículo, ele serve para nos alertar sobre onde depositamos a nossa fé. Muitas das vezes, esperamos que a água agite, uma circunstância favorável, um sorteio, uma ajuda humana, enquanto o Senhor da vida está diante de nós, oferecendo cura pela sua palavra. Jesus não valida o sistema de quem chega primeiro. Ele estabelece o sistema de quem ouve a sua voz e obedece. Ou seja, quem se torna obediente à voz de Cristo tem o seu milagre entregue em suas mãos. O seu milagre, meu irmão, o seu milagre, minha irmã, vou até chegar mais perto aqui para trazer bastante clareza, deixar cristalino. O seu milagre não está no que você dá, mas sim no que você obedece. A sua obediência é o que faz a mão de Cristo se mover e te ajudar. E retirar você dessa inércia, desse problema, dessa
dessa sua transgressão que você tanto insiste em cometer. Cristo Jesus quer retirar você dessa cena desfavorável, ao qual o nome dele não é exaltado, o nome dele não é visto e a glória dele não pode ser vista. Este versículo ele nos mostra o perigo de buscarmos a Deus através de muletas místicas ou superstições. Muitas das vezes, as pessoas preferem esperar por um movimento extraordinário e seletivo, o anjo na água, em vez de ouvir a voz direta e acessível de Jesus que já está presente através da palavra. Quantas vezes você ficou aí esperando resultados, ficou esperando milagres, ficou esperando bênçãos e só o que você recebeu foi o silêncio. O silêncio também é resposta. O silêncio também é o agir de Deus. O silêncio também é a misericórdia de Deus. Então, não se preocupe. Apenas creia e obedeça. Jesus, quando a gente vai lendo o contexto mais à frente, ele dá uma ordem a esse homem. Vamos lá. Versículo 5 do capítulo 5. Um dos que estavam ali era inválido. Havia 30 anos e 8 anos. Havia 38 anos. O tempo 38 anos destaca a cronicidade da doença. No contexto bíblico, 38 anos foi o tempo que Israel vagou no deserto após o castigo, segundo Deuteronômio 2,14. Simboliza um ciclo de estagnação, do qual o homem não conseguia sair por conta própria. O tempo de espera não limita o poder de Deus. Para Jesus, 38 anos de paralisia são resolvidos em 1 segundo de comando, no estalar de dedos. 5, versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Jesus demonstra onisciência ao conhecer o histórico do homem. A pergunta, você quer, confronta a letargia espiritual. Após décadas, o homem doente pode ter se acostumado com a doença, a identidade de doente. Jesus quer despertar a vontade. Ou seja, quando Jesus nos pergunta, e ele pergunta hoje para mim e para você, ele pergunta o que você quer. E quando a gente responde, eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero um casamento, eu quero uma vida boa, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa faculdade. Quando a gente solicita isso para Deus e para Jesus, Jesus, quando nos pergunta, Jesus faz uma pergunta incítrica ali por dentro. Não só a pergunta de você quer ser curado. Por dentro dessa cura, Jesus está perguntando: você quer sair dessa sua inutilidade? Você quer ter que trabalhar para se sustentar? Você quer parar de pedir esmolas para ter o seu emprego? Você quer deixar de ter uma vida vazia para ter uma vida nova comigo? Então, a pergunta de Jesus não é só você quer ser curado? Essa pergunta ela vai muito mais a fundo. Quando Jesus te pergunta, você quer um casamento, mas você está disposto a entregar, você está disposta a ser submissa ao seu marido? Marido, você está disposto a amar a sua mulher como eu amei a igreja? Você está disposta, quando você quer ter um filho, você luta para ter um filho. Você realmente quer ter uma criança que chora, que faz xixi, que faz cocô, que depende totalmente de você? É uma pergunta que nós devemos nos fazer quando a gente pede algo para Jesus
e se estamos dispostos a perder aquilo que supostamente a gente tinha de conforto. Por quê? O homem estava ali encostado esperando que alguém o levasse até o tanque para ser curado e ele recebia esmolas, recebia ajuda. Nos dias de hoje, será que com o Bolsa Família, será que quando eu arrumo um emprego, será que eu perdendo o Bolsa Família, será que eu vou ganhar mais lucro para minha casa? Será que eu vou perder o benefício? Será que eu perdendo o benefício, será que eu vou conseguir sustentar minha família? Então, são várias coisas que o Senhor pergunta por dentro de uma pergunta, entende? Então, será que as pessoas estão dispostas a deixar a vida antiga para viver o novo com Cristo? Será que quando eu venho para Cristo Jesus, eu estou consciente que eu tenho que me abdicar de algumas coisas, que eu tenho que largar algumas coisas para servir a Jesus? São muitas perguntas, muitos questionamentos que a gente tem que se fazer antes de qualquer decisão que a gente vá tomar, entende? Então, é claro que a vida com Cristo Jesus, ela nos oferece um renovo, uma nova vida, uma nova expectativa. Quantos aqui, quando se converteram, amigos, familiares, pessoas que, até mesmo relacionamentos, deixaram de estar conosco só pelo simples fato de nos tornarmos cristãos, por não fazermos as mesmas coisas que fazíamos anteriormente? Quantas pessoas deixaram a gente de lado só pela nossa escolha? Jesus te faz a mesma pergunta hoje sobre suas paralisias emocionais e espirituais. Você quer realmente mudar ou já se acostumou com a sua marca espiritual? Com o seu pendão, com aquelas muletas que você sempre anda se agarrando, porque não quer ler, porque não quer estudar, porque não quer aprender, porque não quer raciocinar, porque quer viver de migalhinha de pastor que fica ali no meio do púlpito falando um monte de abobrinha que você não sabe nem o que ele está falando, você não sabe nem se está dentro do contexto do texto, e você fica ali se alimentando de migalhas espirituais, sendo que o Senhor Jesus tem um banquete para te oferecer. É algo que devemos pensar e alinhar o nosso pensamento. Quando eu tenho um encontro com Jesus, o meu encontro com Jesus é um encontro de transformação. Jesus não te deixa no mesmo estágio que você estava quando ele te encontrou. Ele vai tirando, lembra que quando a gente vai no mato que tem os carrapichos, Jesus vai tirando os carrapichos. Carrapicho, sanguessuga, lesma, piolho. Jesus vai fazendo uma limpeza completa em nossas vidas. E essa limpeza completa faz com que a gente tenha um novo comportamento. E aí, será que você está disposta? João capítulo 5, versículo 7. Disse o inválido: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A resposta revela um espírito amargurado e focado na falta de auxílio humano. Ele olha para o tanque e para os outros, mas ignora quem está falando com ele. Ele está preso a um método, o tanque, e não ao Messias. E quantas vezes nós nos colocamos prisioneiros dentro da nossa inutilidade a métodos? Se eu não fizer isso, eu não serei abençoado. Vivemos presos, aprisionados dentro da inutilidade das coisas.
Eu só vou ser abençoado, eu só vou fazer isso quando eu tiver aquilo. Mas eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela pessoa do meu lado. Mas fulana só é feliz porque ela tem tal coisa, porque ela tem X coisa. Enquanto a nossa felicidade e a nossa ajuda não depender única e exclusivamente de Cristo Jesus, vamos continuar sob a maca, sem ajuda. A ajuda vem de fato quando Jesus pergunta o que queremos e quando somos sinceros e dizemos para Ele o que queremos de fato. Se você quer levantar dessa inércia aí que você se encontra, clame, peça a Jesus Cristo, mas saiba que você não será do mesmo jeito. Capítulo 5, versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega sua maca e ande. Jesus não o ajuda a entrar no tanque. Ele libera uma palavra de poder. As 3 ordens: levanta, pega e anda. Exige uma resposta de fé. A maca que antes o carregava, agora deve ser carregada como um troféu de vitórias. Ou seja, ali, aquele homem que não conseguia andar, ele teve que, além de ter um encontro com Jesus, ele teve que ter fé suficiente para levantar, pegar a sua maca, que era a cama que ele levava, que levava ele para lá e para cá, e andar. É uma resposta de fé. De fé, pois nós, na nossa incredulidade, na nossa pequenez, muitas das vezes vivemos encostados, parados, esperando que o milagre venha do céu de forma visível. E muitas das vezes, Jesus só informa: levanta, pega sua maca e anda. E você aí, sentado, aguardando que o pecado o deixe, que a sua inutilidade o deixe, que as suas manias o deixe, sendo que você não faz nada. Oração. Orar é um ato de agir, ou seja, orar em ação. Eu oro e ajo. Senhor, eu quero um carro. Se eu quero um carro, o que eu preciso fazer? Tirar uma carteira, juntar dinheiro, fazer uma economia, para assim eu conseguir ter o meu carro. Agora, se eu não guardo dinheiro, se eu não me inscrevo numa autoescola, e se eu não tenho uma reserva para guardar, para comprar um carro, o que vai acontecer? Eu não vou ter. Porque não adianta só eu orar. Eu preciso orar, eu preciso confiar, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso me inscrever numa autoescola, eu tenho que fazer outras ações juntas com a oração. Jesus, ele muitas das vezes, ele não vai nos ajudar. Ele só vai dar o comando, só vai dar a ordem. E nós devemos obedecê-lo. Aplicação. A obediência precede a manifestação plena. Quando Jesus te der uma ordem, não questione os meios humanos. Apenas haja sobre a palavra dele, sobre o que ele disse. Capítulo 5, versículo 9. No mesmo instante, o homem foi curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. A cura é instantânea, provando que Jesus é o Senhor da criação. A menção ao sábado nos prepara para o confronto com a religiosidade, que valoriza o rito acima da vida. O agir de Deus é imediato e completo.
Quando ele restaura, ele faz de modo que possamos caminhar com as nossas próprias pernas imediatamente. Eu estava aqui pensando comigo mesmo, hoje mesmo, pensando na minha vida. E eu estava pensando assim, Senhor, se eu não conseguir, como é que vai ser? O agir de Deus é imediato. Quando ele dá a bênção, ele faz de modo que possamos caminhar. Ele faz de modo que possamos agir, que possamos viver a bênção, o milagre. Jesus, ele não dá uma bênção, ele não dá um milagre que a gente não possa suportar, que a gente não possa caminhar. E é isso. O estudo serviu bastante para mim. João 5, versículo 10. E por isso os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. O legalismo é revelado aqui. Eles viram um homem que não andava há 38 anos caminhar, mas só se preocupavam com o trabalho de carregar um objeto no sábado. A lei ritual impediu-os de ver a misericórdia. Ou seja, estavam tão cegos nos ritos e nas coisas que não viram que o homem foi curado. Não viram que Jesus curou aquele homem. Ou não quiseram ver, né? Só quiseram se preocupar com o ritual. E nós hoje? Quantas vezes nos preocupamos com festas, com diversão, com eventos em igreja e esquecemos do próximo, do irmão. Não sabemos se o irmão tem condições, se o irmão pode, se o irmão não pode, se o irmão tem habilidade para tal. A gente simplesmente pega, impõe e tá tudo bem. Não, vai dar certo, mas ninguém bota a mão para ajudar. Ninguém chega para poder fazer um ir. Tá na hora da igreja despertar. A igreja como um todo. Parar de agir como um circo de eventos e agir de fato como uma igreja que se preocupa com os que estão do lado de fora. Porque dentro está cheio, mas do lado de fora está mais cheio ainda. E o meu papel como serva e discípula, de fazer discípulos? Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou exercitando? Será que eu estou oferecendo esse Jesus que cura num sábado, num domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado e assim sucessivamente? A religiosidade, muitas das vezes, faz com que a palavra de Deus seja sufocada. O legalismo faz com que a palavra de Deus seja sufocada. E muitos se afastem do evangelho porque o evangelho já não é pregado há muito tempo. Ou o evangelho é pregado de acordo com aquilo que eu quero pregar, não de acordo com aquilo que a palavra quer revelar. Abramos nossos olhos, que fiquemos atentos ao que Cristo Jesus quer nos mostrar, ao que Cristo Jesus quer nos moldar. Ter cuidado com a religiosidade. E o amor? O amor, a gente se pergunta se é um objeto que bota em cima da prateleira da nossa casa, escrito amor. Deus, dentro de muitas igrejas, já não existe mais. Jesus, então, nem no culto hoje em dia, se fosse para trazer ele para fazer uma pregação, Jesus nem pregaria mais em muitos cultos. Porque a centralização do homem está grande. E enquanto isso, pessoas na rua vivem os seus pecados, vivem a sua vida e não tem ninguém para ajudá-los. Cuidado com a religiosidade que julga o método ou o dia, mas ignora a vida estruturada,
Celebre o milagre acima da tradição. O capítulo 5, ele marca o início da oposição aberta das autoridades judaicas a Jesus. Começa com o milagre em Betesda e segue para um dos discursos cristológicos mais importantes. Jesus afirma ser igual a Deus, ter autoridade para dar vida e realizar o juízo final. Ele declara que as Escrituras dão testemunho dele, mas que os líderes não o receberam porque buscaram glórias uns dos outros, e não a de Deus. Enquanto buscamos glórias uns dos outros, tem muitas pessoas em muitos lugares precisando de nossas ajudas. O encontro no tanque de Betesda nos ensina que Jesus não está limitado por tempo, 38 anos, métodos humanos, o movimento das águas, ou tradições religiosas, o sábado. O perdão e a cura de Deus chegam através da sua palavra direta, a mensagem do Evangelho. O homem de Betesda representa todos nós quando estamos estagnados em nossas desculpas. Jesus é aquele que nos tira da maca e nos devolve o propósito de caminhar. Jesus não nos força a restauração, ele nos convida a ela. No tanque de Betesda, ele ignorou o tempo da paralisia para focar na disposição do coração. A pergunta, você quer ser curado? Ecoa hoje para nós como um chamado à autoanálise. Muitas das vezes nos acostumamos com as nossas macas, nossas desculpas, nossos traumas e nossos confortos na dor. Para receber o novo de Deus, precisamos estar dispostos a abrir mão do velho eu. A cura, a libertação e a moldagem de Cristo passam pelo caminho da renúncia. Em versículo-chave. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A resposta à pergunta de Jesus ela é individual. Negar-se a si mesmo não é anular, mas dizer não às vontades que nos mantêm paralisados no tanque. E dizer sim à autoridade de Cristo. Ser curado por Jesus significa que você não poderá mais ficar deitado no mesmo lugar, pedindo esmolas, recebendo doações. Você terá que carregar a sua maca, trabalhar, buscar crescimento, aprendizado e caminhar. Você está pronto para que ele mude seus hábitos? Você quer que ele molde o seu caráter, mesmo que isso doa no início? Ou você prefere a segurança de continuar no mesmo jeito que está? Deitado, sem perspectiva de vida, sem uma busca, sem um renovo, só recebendo coisas dos outros, sendo que o Senhor tem algo extraordinário para te entregar. Jesus confronta o tempo de sofrimento. Às vezes, o costume com a dor nos faz perder a vontade de mudar. O primeiro passo da cura é decidir que não queremos estar mais na mesma posição. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Pai, a sermos melhores para o Senhor. Pai, nesse momento entregamos os nossos pedidos em tuas mãos, Senhor. Assim como aquele homem no tanque de Betesda, que queria voltar a andar, que estava há tanto tempo paralisado, nós pedimos, Pai, queremos sair da inércia, da paralisia que nos prende ao passado, aos erros, ao pecado, para uma nova vida. Uma vida com o Senhor, uma vida de milagres, uma vida de escolha. Inteiramente escolhemos ao Senhor.
perdoe-nos nossos pecados e nos ajude. Que possamos, Pai, ser instrumentos da Tua vontade, do Teu querer e da Tua verdade. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.